Olá pessoal, bem-vindos a mais esse módulo. Hoje a gente reservou o tempo para falar de encaixe, tá? Quais são os encaixes da marcenaria tradicional, como é que a gente conecta uma peça de madeira maciça com outra, quais são essas geometrias que a gente emprega, por que que a gente emprega tais geometrias, de onde vem rapidamente as razões, né, para a gente escolher um encaixe A, não escolher um encaixe B, e como é que isso compõe esse coração do nosso trabalho de marcenaria tradicional. Para mim, o que rolou até agora de curso aqui foi, de certa forma, uma introdução, foi esse pano de fundo para a gente chegar aqui, né? Esse é o meu entendimento. Hoje eu descrevo o meu trabalho várias vezes, assim, né, quando eu tenho que explicar para alguém o que é que eu faço, várias vezes eu digo assim, é uma marcenaria tradicional ou eu crio móveis de encaixe, né? Móveis de madeira maciça com encaixe entre eles. E aí eu acho que isso dá uma pista para muita gente, para quem já viu algum tipo de encaixe de madeira executado mesmo, em que uma peça meio que se sobrepõe à outra, assim, acho que dá uma pista de um tipo de trabalho e uma forma de lidar com o material assim, que descreve, que captura esse todo aqui do que a gente faz. Né? Então você vê, de certa forma, entender de onde vem a matéria-prima, saber selecionar espécies de árvore, saber olhar para uma prancha e começar a ler o que é adequado para uma travessa, o que é adequado para o assento da cadeira, o que não é adequado para uma peça que você vai tentar curvar, o que é adequado para ficar dentro ou fora, é forte o bastante para uma união, isso tudo nos informa quanto ao material, né? Os processos aqui, como é que eu marco uma linha única que eu consigo seguir com precisão, como é que eu confiro se isso aqui está num esquadro da forma que é necessária para mim, então como é que eu opero com marcação, medição, os cortes, o aplanar, o esquadrejar, o aparelhar, para mim é toda um caminho que nos conduz até essa hora aqui, né? Para mim, pode ser só a minha forma de ver, mas a hora de colocar os encaixes na peça são uma hora da verdade da marcenaria tradicional, em que a gente, como artesão, como profissional, a gente cria para nós um espaço muito especial, né? Porque você vê mais e mais coisas sendo construídas hoje com outros tipos de conexão, outros tipos de montagem, né? Basicamente um monte de dispositivos de ferragens para montar as coisas, ou ainda alguns encaixes, às vezes mais rudimentares, às vezes bem feitos, mas eu acho que esse saber tradicional de preparar a madeira e conectar madeira, com auxílio de mais nada, esse é o coração do nosso ofício, assim, como marceneiros, eu vejo. Evidente que saber preparar a madeira é importante, evidente que o projeto em si, o design, a ergonomia das peças é super importante, evidente que a colagem, o acabamento, tudo que você faz é importante. Se não fosse, não ia permanecer dentro da prática. Mas eu acho que o nosso diferencial e essa fonte de encanto e maravilhamento que a gente encontra, o que eu encontro aqui, pelo menos, certamente está ligado a esse momento. É o momento de montar o bloco, né? Eu acho que é meio a criança brincando de Lego, com um monte de bloco colorido e descobrindo, explorando, assim, as diferentes formas de juntar coisa com coisa, com coisa com coisa, e primeiro a gente recebe um material grande, né, vem das árvores, aí depois a gente desmembra em pedaços pequenos, assim, em peças, e depois a gente compõe uma coisa única de novo, uma mesa, sei lá, uma cristaleira, uma coisa assim. Então, eu acho que essa hora dos encaixes de madeira com madeira, para mim, é uma hora mágica, assim, guarda um encanto especial dentro desse ofício aqui. Né? É, para mim, com certeza, uma das horas que uma faceta do trabalho que me atraiu para isso aqui tudo. Né? Estava olhando outro dia esse estojo aqui, ó, essa caixinha, e estava lembrando de uma história. Eu
virei, né, me tornei marceneiro assim, há um pouco mais de 10 anos atrás, quando eu fiz, né, um ponto de ruptura imenso assim. Foi uma semana que eu passei fazendo um curso numa escola muito legal de marcenaria. Nessa época eu morava com a Cris, a gente morava no Canadá e eu dirigi até essa escola de segunda a sexta, e era um curso só de encaixe, né? Não ensinava mais coisa, eu não sabia, eu saí de lá, eu não sabia dimensionar uma peça dessa. A gente recebeu, cada um de nós, talvez uns 10, 15 sarrafinhos pequenininhos assim, já bem aparelhadinho, bem lindinho desse jeito. E aí a gente aprendeu a fazer fura espiga, cortamos um caldo de andorinha desse, sei lá, uma meia dúzia dos encaixes mais básicos, assim, a partir dos quais a gente desenvolve umas variantes, né? Mas a gente foi apresentado a forma de marcar esses encaixes, a forma de construir aqui na bancada com essas ferramentas manuais e uma ou duas formas de cortar essas coisas nas máquinas, né? Normalmente máquina estacionária. Claro que você pode fazer também muita coisa com as máquinas elétricas, portáteis e tal. Mas esse para mim foi uma porta de entrada para esse ofício da madeira maciça, assim, né? Que virou minha vida, essa é a verdade. Eu fui de um gosto assim que não tinha nenhuma expectativa e nenhuma visão assim do que eu ia fazer com aquele curso, na verdade. Eu me dei um presente assim porque eu estava numa hora que precisava aquilo ocorrer, e isso virou uma coisa central do meu trabalho, virou minha profissão, o que me deu uma alegria assim que eu não imaginava que ia encontrar, e virou a parte central, virou um pilar assim para organizar nosso modo de viver inteiro, né? A partir de um curso de encaixe de madeira com madeira. Então, esse é o tamanho, esse é o significado até afetivo assim que essa técnica, ou que esse dançar, esse agir em torno dessas coisas assim, é como isso chegou na minha vida, como isso bateu para mim, né? Então tem um desafio do fazer, mas é cheio de afeto e de gosto e de amor também por isso aqui. E para mim, na hora, eu tô olhando para esses encaixes, é falar também do que nos faz bem, né? Então, você vê, eu lembro que algum desses 4 encaixes aqui, nem sei dizer muito bem qual foi, eu fiz lá no curso, né? Talvez eu suspeite que tenha sido esse aqui, ó, que não, né, que parece que é onde tem um pouco mais de imprecisão, assim, todos eles têm, por isso que eles são bonitos, porque você bate o olho, você vê que uma pessoa fez, né? Ele é perfeito o bastante para a função disso aqui, mas ele é humano o bastante para refletir uma pessoa em pé fazendo o seu melhor aqui. Então, acho que essa é muito dessa magia aqui, né? A gente é um tipo de ação da marcenaria, como ela é diminuta, como ela é pequena, pode perfeitamente ser feita com ferramenta manual, né? A minha prática é dimensionar a madeira nas máquinas, né? A gente fez um exercício de aplainar e aparelhar uma pranchinha de cerejeira aqui na bancada, mas a minha prática é usar as máquinas para isso aqui e fazer uma boa parte dos encaixes, depende muito do encaixe, fazer aqui na bancada, né? Demora, eu posso criar um setup mais ou menos elaborado nas máquinas e fazer os encaixes mais rápidos, com certeza absoluta. Muitas vezes eu faço, jamais queria sugerir um tabu, assim, que tal forma de trabalhar é mais bonita, mais pura, ou mais perfeita, ou mais nada. Eu acho que cada um faça suas escolhas. Agora, que esse ajuste fino dos encaixes, com ferramentas mais simples, na bancada, em silêncio, sem EPI, que isso para mim bate de um jeito diferente e me dá mais gosto de fazer, eu não tenho nenhuma dúvida. Então você vê, eu voltei para casa com uma coleção de pedaços de madeira que não servia para nada, e eu não queria perder, não queria deixar sair da memória aquela explicação, aquele passo a passo de como é que a gente corta uma coisa dessa, né? E eu não queria que isso sumisse, assim, eu tinha muito claro para mim que se eu não praticasse, ele ia sumir, assim, com tudo, né? A gente tem um idioma que a gente não esquece aqui, porque a gente usa todo dia. Se você aprender um idioma estrangeiro e ele ficar guardado, a cada dia ele soma ferrugem e poeira na sua cabeça. Então eu queria praticar. Aí eu mais ou menos organizei uma oficina muito simples no apartamento onde eu estava morando,
e fui repetindo aquelas coisas. Então, o que era um exercício virou um estojo como esse. O fundo, você vê que ele até flexiona demais aqui, ó. Eu estava olhando agora, eu me lembrei, isso aqui era uma persiana de janela de madeira, aquele monte de painelzinho muito fininho para uma persiana assim, que eu achei jogado numa calçada e trouxe para casa, e aí cortei um canalzinho bem pequenininho numa serrazinha circular, mais que enjambrada que eu tinha lá, e virou o fundo desse estojinho aqui, né? E ele vive aqui, eu acho legal, ele é uma parte dessa história inteira, ele é o estojo em que a gente guarda um conjunto adicional de formões quando vem alguém aqui, quando vem uma turma, um pessoal aqui, praticar marcenaria com a gente também. Então, você vê os encaixes em madeira maciça, para mim são um fio condutor assim, do ofício, e eu uso isso também para entender a minha caminhada nisso aqui, né? Então, ao mesmo tempo, tem um desafio para a cabeça, para o corpo, mas tem uma afeição também, tem um gosto e tem uma gratidão por ser beneficiário de uma tradição tão rica e bonita, e tem uma alegria de poder colocar isso aqui dentro da minha rotina, dentro da minha vida, tá bom? Então, assim, o que eu queria fazer agora aqui era mais ou menos percorrer uma coleção assim dos encaixes mais básicos e mais ou menos mostrar para vocês como é que isso existe antes de ser colado, alguns que estão soltos aqui, ou depois já pronto na peça, tá bom? Então, nós vamos começar a dar uma olhada um pouquinho mais de perto aqui. Esse aqui, ó, é um bom livro de referência para esse conjunto de encaixes tradicionais aqui. Eu vou deixar a imagem grande depois para vocês poderem olhar, mas ele cataloga de uma forma bem completa, assim, os encaixes principais e os seus variantes, né? Eu recorro a isso aqui algumas vezes, acho legal. Mas a noção principal do encaixe, eu acho que é assim, a gente vai criar, para unir A com B aqui, ó, a gente vai criar alguma geometria em uma peça e o negativo daquele, o complemento, né, não é exatamente o espelho, mas é o complemento de uma geometria, a gente vai criar na outra peça. E aí a gente vai meio que introduzir uma peça na outra, vai unir madeira com madeira. E por que isso é tão vantajoso mecanicamente? Por que é tão boa essa forma de construir? Justamente porque você não tem nenhum outro material ali, de outra natureza, reforçando aquele encaixe. É madeira com madeira, né? Claro, normalmente a gente vai colar esse encaixe para dar uma rigidez adicional àquilo. Mas a verdade é que um encaixe bem feito, a gente pode olhar para quase qualquer um desses aqui, ó, ele já tem uma rigidez que é imensa, só de atrito entre as paredes do encaixe aqui, né? Madeira com madeira. E como é que isso envelhece? Ele envelhece como o material em si iria envelhecer, né? Por que isso é superior a um encaixe que tem um parafuso ou um prego, que tem alguma ferragem? Porque na hora que você coloca uma ferragem ali, é um material de uma dureza muito maior, né? Então, da primeira vez que você instala, é verdade, isso é uma forma rápida de conectar uma peça com a outra e efetiva, não tenho dúvida. Se você souber usar a ferragem certa, aplicada da forma certa, é eficiente, rápido e ótimo para um sem fim de aplicações. Mas você sempre vai ter um material muito mais duro, que é o metal, que é a ferragem, em interação com um material bem mais macio, que é a madeira, né? Então, à medida que você submete isso a um monte de esforço, uma cadeira, uma cama, vai ser uma escada, uma ponte, um telhado, vai ser submetido a um monte de esforço. O que vai acontecer naturalmente? Não tem como, eu acho, muito escapar disso. O material mais duro, a ferragem, vai comprimir, vai amassar, vai deformar a madeira, né? E aí não é nada raro que isso comece a apresentar uma folga ali, porque o que antes estava bem unido e sólido, agora tem uma madeira que está deformada. Ou o metal vai enferrujar e vai diminuir de diâmetro, vai diminuir de tamanho e vai ficar solto. Não falta exemplo, né, na nossa vida, de um parafuso solto, de um prego que não firma legal, e aí você vai dar mais uma volta no parafuso, ele firma de novo por um tempo, depois você volta a submeter aquilo à carga,
chega uma hora que não tem mais volta do parafuso, ele espanou aquele furo e não tem muito mais saída, né? Já uma estrutura de madeira com madeira bem feita e bem colada não encontra esse tipo de desgaste. Não sou eu falando, a madeira, essa tradição não precisa de um advogado, de um vendedor e de um defensor aqui. É a própria história que mostra, né? A gente tem um violino, a gente tem um Stradivarius de 1600, 1700, e você vê que ele está perfeito no lugar dele lá. Cada união está perfeita no lugar dele, desde o dia que ela saiu. A gente tem cadeiras de 200 anos, 300 anos, a gente tem estruturas grandes, a gente tem templos que são milenares, que sim, tiveram manutenção. Algumas daquelas peças foram substituídas, mas ele tem a integridade do dia que ele foi feito lá. Então, é uma técnica da madeira com a madeira que é de uma resistência incrível. Eu até hoje me surpreendo, assim, na hora que eu coloco um encaixe justo, um dentro do outro aqui, ó, essa aqui é a estrutura, é um reforço em H de uma cadeira, de uma poltrona que a gente faz. Eu até hoje me surpreendo com isso aqui, ó. Ó, você vê que tem um par de fura e espiga redondo aqui, ajustado bem justo aqui, ó. Ó, bem justo, tanto que ele entra com esse atrito de fazer barulho aqui, ó. Né? Você vê, ó, não tem cola, essa espiga nem entrou até o fundo, ela nem entrou até o final dela ainda. E, cara, é uma resistência que me assusta. Olha o tamanhozinho do encaixe. É tudo pequeno e delicado aqui. E tem uma resistência que é incrível, assim, que é o atrito da madeira com ela mesma, né? Então, assim, é uma forma incrível, milenar, que foi sendo aperfeiçoada, né? De unir peças de madeira. Mas então, vamos lá. Quais são os casos, né? Um primeiro caso que a gente encontra é unir a madeira assim, ó, nas suas laterais. Por exemplo, para criar um tampo de mesa, né? Como é que a gente une essas peças? A forma mais simples é diretamente aqui assim, ó, sem nada. Se isso aqui tivesse sido muito bem aparelhado, né? Se ambas as faces estiverem planas mesmo, você passar a cola certa aqui, criar um pouquinho de atrito e apertar no grampo e deixar o tempo que a cola pede lá, isso aqui tem uma resistência que muitas vezes é maior do que a própria madeira. Quer dizer que se isso aqui, porventura, vier a quebrar, ele vai se partir aqui, no meio da peça, e não vai se partir na linha de colagem, por incrível que pareça. É meio surpreendente, mas a gente consegue testar isso aqui na oficina. A gente faz uma colagem de teste dessa aqui, claro que numa peça menor, e dá-lhe com a marreta em cima e vê que a fratura se dá na estrutura da madeira e não se dá na linha de colagem. Né? Bem surpreendente assim. Mas se você fizer tudo direitinho, o aparelhar dessas faces e seguir a receita da cola com critério, com rigor, e apertar o grampo da forma como precisa aqui, essa união não pede mais nada, por incrível que pareça. Eu, por bastante tempo, acreditei que a gente precisava de uma união tipo macho e fêmea, assim, ó. Né? Isso aqui é um assoalho que eu comprei pronto, ó. Ele tem esse aqui é o macho, que a gente chama usinado numa peça, a fêmea usinada no complemento. Né? Isso é muito comum para assoalho, para forro de casa, para lambril de uma parede, né, que a gente vai construindo assim, ou para esse fundo aqui de armário, ou para fechar uma infinidade de coisas, para fechar a almofada, o vão de uma porta, a lateral de um armário, é muito, muito comum. E eu já tive esse entendimento, que na hora que a gente introduz um macho e fêmea nessa lateral aqui, o encaixe tem mais resistência, né? Tem gente que diz assim, você aumenta a área de colagem, ao invés de ser só esse plano, agora tem o plano mais uma reentrância, a gente aumentou a área de colagem, por isso é mais resistente. Pode ser, mas eu já ouvi de gente que eu respeito igualmente a linha de pensamento assim, que você não está tornando isso aqui mais forte, até porque se a colagem for bem feita, isso já é mais forte do que a própria madeira. Né? Então, eu não sei dizer se um macho e fêmea desse torna o painel mais resistente. Eu acho que essa resposta teria que vir de um laboratório de ensaio, de materiais, de metrologia, que controla todos os parâmetros e mensura a força que é necessária para romper isso. Ou num sentido, ou nesse outro sentido, ou nesse sentido, tudo isso vai fazer diferença, né? Então,
O fato é o seguinte, na maioria das vezes, quando eu vou fazer esse tipo de união aqui, eu coloco algum dispositivo aqui nessas faces, mais para alinhar as peças na colagem do que para aumentar a resistência, tá? Às vezes eu colo sem nada, já colei e tenho zero preocupação com aquelas colagens lá. Mas o mais comum é eu colocar aqui, às vezes cortar um macho e fêmea como esse, às vezes cortar um rasgo e alma, que a gente chama. O rasgo e alma seria assim, ó. Seria cortar a fêmea dos dois lados aqui, né? Então seria um rasgo em cada um dos dois lados, ó. E aqui no meio, aqui para o meio, eu preparo um baguetezinho que se acomoda aqui dentro, bem direitinho. Então, ao invés de cortar um macho e uma fêmea, eu corto 2 vezes o encaixe fêmea e preparo a alma, que é aquela varetinha que vai aqui dentro. Passo o colo em tudo e pac. Isso alinha o encaixe, né? Então, esse eu faço com muita frequência em tampo de bancada, nesse encabeçamento aqui. Não, aqui tem um macho e fêmea, na verdade, nesse encabeçamento. Mas muitas vezes em tampo de mesa eu fiz esse rasgo e alma. Uma outra coisa que eu também acho que faz bastante sentido é esse aqui, ó, a gente usar esse tipo de dispositivo só para alinhar a montagem também. Então, se eu colocar umas 3 cavilhas aqui, ó, e for bem cuidadoso na furação, né, o furo tem que sair espelhado da minha peça A com a peça B aqui. A cavilha serve para alinhar a peça. Ela vai garantir tanto esse alinhamento aqui, quanto esse alinhamento aqui, ó, né? No entanto, você tem que ser cuidadoso com o furo da cavilha. Se você errar um pouco, ao invés dela te ajudar a posicionar as peças, principalmente na hora de apertar o grampo, é útil. É útil se elas já estiverem nesse lugar, assim, né? Que a peça não tem tendência nenhuma de correr. É útil, mas se você tiver um furo errado, a cavilha, ao invés de ajudar, ela vai meio que impor uma posição ruim, assim, para sua colagem. Então tem que furar com cuidado. Um outro dispositivo legal é esse aqui, ó, é tipo um biscoitozinho desse, né, que o pessoal chama. Em português a gente chama essa máquina aqui de uma fresadora de junção. É tipo uma esmerilhadeira, que tem uma base aqui que usa essa face e essa como referência e corre nesse sentido aqui, faz um corte de um semicírculo aqui, ó, nessa face, né? Aí você vai e coloca talvez uns 2 ou 3 desse biscoitozinho aqui assim, ó, 1, 2, 3, faz a furação espelhada nessa peça aqui e ela também cria esse alinhamento para você. É bem útil na hora de fazer essas uniões, e ele é mais fácil de furar, eu acho, do que a cavilha, porque ele permite um pouquinho desse movimento aqui, ó, né? O corte que é feito para acomodar esse biscoito é um pouquinho maior aqui, ó, né? Então a cavilha tem que estar alinhada no zero aqui. Esse cara permite uma margem pequena aqui que não interfere em nada na sua colagem. Então é uma boa solução, tá? Então esse assim é um pequeno repertório para essa colagem das laterais da peça. Que mais? Uma união no comprido da peça, de topo com topo, assim, é muito rara na marcenaria, né? Na construção de mobiliário, eu nunca vi um móvel em que foi necessário unir peças assim, talvez exista. Mas o que eu entendo é assim, normalmente uma peça de mobiliário tem, mesmo no comprimento máximo dele, vamos supor uma porta de 5 metros de altura, como a matéria-prima é a árvore, não é tão difícil você comprar uma prancha de 5 metros de altura e não precisar fazer esse tipo de união aqui, direto, de topo com topo. Então eu nunca vi, onde a gente vê bastante é na carpintaria, né? Por exemplo, às vezes você está fechando, vai fazer a cobertura de um vão de 15 metros, você não tem uma prancha de 15 metros. Então é bem comum, é um encaixe bem bonito, às vezes o pessoal chama mão amiga, né? Ele tem meio uma forma, assim, algumas variantes, que tem uma coisa intertravante, assim, às vezes você até bate uma cunha aqui no meio e pac, é super bonito, na hora que está pronto é lindo e é super efetivo para fazer esse tipo de junção aqui, né? Eu não tenho experiência, de novo, porque o meu domínio de passar bastante tempo é aqui de construir coisas menores, né? Mas então você vê assim, tem esse tipo de união, tem esse tipo de união, aonde a coisa fica elaborada e diversa mesmo e rica, é quando a gente começa a unir peças assim, ó, né? Então poderia ser a extremidade com a extremidade, nesse sentido, poderia ser as duas extremidades assim, ó, encaixadas meio que na vertical delas,
poderia ser uma extremidade no meio da outra peça, poderia ser o meio das duas num ângulo reto ou no ângulo oblíquo, poderia ser uma com a outra num ângulo oblíquo, no sentido mais vertical, e por aí vai, né? Tem uma infinidade de arranjos assim, e aí que a gente vai começar a entrar nessa outra gama de encaixes aqui. Então, aqui, esse tipo de união aqui, ó, das peças na extremidade, eu acho que é o caso de encaixe mais típico aqui na minha prática de marcenaria, de longe. Aqui dentro, ó, cada travessa tem duas espigas, uma de cada lado, e cada montante tem duas furas, uma para cá e uma para cá. Eu vou desmontar esse aqui, ó. Ó, aqui a gente consegue enxergar legal, né? Uma travessazinha, uma espiga de cada lado. Essa travessa de baixo eu fiz ela bem larga, só para dar um peso visual na porta, assim, né? Essa metade aqui basicamente não tem função estrutural mais, né? Mas uma espiga, ó, deixa eu pegar essa outra aqui, ó, que está bem justinho, que é bom. Ó, né? A anatomia de uma espiga é o seguinte aqui, ó, vou pegar um mostrador. A espiga é o quê? É um rebaixo nos quatro lados, assim, da dimensão de uma peça, né? Então a gente costuma chamar essa dimensão aqui, ó, da profundidade da espiga, né? Essa peça aqui a gente chama o ombro, né? Aqui é uma espiga que tem os quatro ombros, ó, em cada face da peça eu criei um ombrozinho, meio que imaginando uma pessoa aqui. E a peçazinha de madeira que se desprendeu daqui é a bolacha, como eu aprendi a chamar, né? Em inglês é bochecha que eles chamam isso aqui, ó, né? Mas para a gente seria bolacha. Então que encaixe é esse, né? Você vê, a gente tem que dimensionar assim, ó, o tamanho, a broca que eu usei ou a fresa que eu usei para abrir esse canal aqui, esse furo oblongo da fura, vai determinar a espessura da minha espiga aqui. Então, se aqui eu usei uma fresa de, sei lá, eu acho que é 9 milímetros, alguma coisa. Então, aqui essa espessura é 9 milímetros. Nesse caso, a gente escolheu colocar a espiga centralizada, tanto nessa dimensão quanto nessa dimensão, centralizadazinha. Então, você vê, na hora que eu marcar a espiga, eu sei marcar a fura. Uma é o complemento da outra, né? O que eu tenho que ter certeza aqui é que a fura ela tem que ter no mínimo a profundidade da espiga aqui. Normalmente a gente faz a fura um pouquinho mais profunda do que a espiga. Um pouquinho é tipo 1 milímetro a mais, assim, no máximo 2. Mas é importante ter um pouco de folga aqui por duas razões. Primeiro, porque talvez a gente vá pressionar tanta cola aqui para baixo que é preciso ter um lugar para essa cola residir, estacionar aqui dentro. E segundo, que o que eu não quero é que esse topo da espiga encontre a base do furo aqui e a espiga e o encaixe não venha a fechar por completo aqui, ó. Eu não quero bater e ter que terminar com ela aqui assim, ainda com uma abertura. Isso eu não quero de jeito nenhum. Isso seria o pecado assim da espiga, né? Ela tem que terminar, ela tem que terminar assim, ó, zerado, cravado. Né, ao longo de todos os ombros, ó, essa face, a facezinha de cima e aqui também. Né? Por quê? Porque isso aqui vai dar uma rigidez imensa para esse encaixe. O ombro enrijece, fortalece essa conexão um monte. Né? Porque ele exatamente impede esse movimento aqui, ó, diagonal. Né? Para ela poder se mover em diagonal, você vê que eu tenho que sacar ela fora. Né? Se a cola mantiver a espiga dentro do furo até o ombro encostado, mecanicamente ela está travada, eu não consigo mover desse jeito. Né? Então você vê, por simples que seja uma fura-espiga, se você vai aprimorando seu processo para fazer isso aqui justo, principalmente justo aqui, ó, nessa face lateral maior aqui, porque é a face grande de colagem que vai ter aqui dentro. Aqui é onde eu não quero ver folga nenhuma, ó. Aqui eu quero ela justa. O que é uma espiga justa? Né? Quanto que é firme o bastante para um encaixe? Eu aprendi assim com o seu Laroca, aprendi com o pessoal que me deu uma direção assim. Seu Laroca dizia, uma espiga tem que entrar com a mão.
começo de conversa. Então você vê, a força do meu corpo coloca a espiga inteira aqui, até o fundo. Ó, né? Tem uma resistência, mas eu raramente preciso bater. Às vezes eu estou fazendo uma peça que é muito robusta, como essa bancada aqui. Aí para montar aquele cavalete de baixo, a espiga é tão grande, a fura é tão grande e a madeira é tão dura, e ela está numa seção assim que não tem perigo de rachar, que aí às vezes a gente vai montar e dá-lhe com a marreta e ela entra muito apertada. Algumas vezes no fazer das cadeiras também, tem encaixe que é tão apertado, isso é comum, que a gente só tem força no corpo para ele entrar a metade, assim, ele não entra até o final. E até o final é grampo ou martelo também. Mas um bom parâmetro, para um modo geral, é assim, o encaixe ele entra à mão, entra com a força do seu corpo, e uma peça segura a outra aqui, ó. Segura com folga, tranquilo. Ó. Então ele também não pode ser tão frouxo que ele não aguenta nem o peso da própria peça. Né? Você vê aqui que um pouquinho, ó, se eu introduzir o encaixe, só um comecinho dele, ó, ele já está firme aqui. Na hora que ele entra até o final, tem muito atrito. Na hora que isso aqui vê cola e se expande um pouco e faz uma superfície aderir com a outra, você pode entregar, você pode dar a garantia não de uma vida, de algumas vidas para o seu cliente, que isso aqui não vai desprender. Pode ficar tranquilo, muito mais do que tranquilo. Tá? Então, assim, a fura e espiga, eu considero, de todos os encaixes que a gente vai ver aqui, o mais importante. É claro que depende do tipo de peça que você faz, né? Se você faz, sei lá, tampo de mesa, aí o mais importante para você, provavelmente, se você vai construir assim, vai ser uma junção lateral. Mas para o tipo de mobiliário mais diverso que eu faço, de longe o que eu mais corto aqui na minha oficina é fura e espiga. E essa fura e espiga básica aqui. Né? Então, é o que eu sempre digo para o pessoal, se te interessa essa forma de trabalhar, você tem que criar no seu processo, na sua oficina, com as suas máquinas, com as suas ferramentas, sua bancada, uma forma eficiente e consistente de cortar a fura e espiga, é o que eu acho. Né? Tem algumas formas de usinar a fura, algumas formas de usinar a espiga. Nesse curso a gente mal tem tempo de explorar muito disso. Né? Talvez chegue a hora em que a gente compartilhe algumas dessas formas, assim. Mas o que interessa é o seguinte, você tem que estudar, pesquisar e treinar, aprimorar o seu espaço, eu acho, para ter uma forma consistente, relativamente eficiente de fazer esse tipo de furo oblongo com precisão e uma forma também boa em que você confie, que não tenha mais surpresa para você, de criar esse tipo de rebaixo na ponta de uma peça. Bem consistente, um atrás do outro. Você tem que cortar 15 espigas e elas têm que ter essa mesma consistência de encaixe, né? Não serve se uma está frouxa, a próxima está apertada, a outra está tão apertada que ela vem a rachar esse topo, a outra está tão solta que a peça entra enviesada, assim, que ela aceita uma posição enviesada, aí é indício de que o seu processo ainda está em evolução, né? Ainda tem o que melhorar. Mas, assim, essa fura e espiga básica, para mim, não é nem o feijão com arroz, essa é só o feijão, assim, da sua oficina. E é uma direção já para você aprimorar. Será que eu preciso de uma máquina nova? Será que eu preciso de uma ferramenta nova? Será que é hora de eu comprar essa plana? Será que é hora de eu comprar aquele disco? Eu acho que a resposta não está no vendedor, a resposta está aqui, ó. Depende, você está cortando o encaixe como você necessita, no tempo que você acha que é razoável para a sua realidade. Se você está, então está respondido, então está beleza. Se você ainda não chegou lá, aí talvez você vá atrás de algum recurso a mais, mas só se um recurso vier acompanhado do conhecimento, de um entendimento do porquê daquela nova ferramenta. Aí ela está justificada, eu acho, né? Eu não quero ser um colecionador de coisas. Por mais que eu adore isso aqui, eu não quero comprar pelo ato de adquirir, guardar e achar bonito e admirar. Não, eu quero que as coisas sirvam pro fim bem concreto e material e simples de construir coisas de madeira. Né? Essa que é a nossa tradição, na verdade, fazer coisas de madeira. Né? Então, a necessidade ou não de alguma ferramenta vem daqui. Ó. O que você precisa fazer? Está dando certo? Então, cara, fecha o catálogo, fecha
o aplicativo aí e trabalha, né? É no fazer da madeira que alguma expertise pode vir surgindo, né? Então, assim, a fura e espiga básica é essa aqui que a gente mostrou, né? Quais são os variantes de fura e espiga? Deixa eu ver o que a gente tem aqui, ó. Uma variante importante, uma variante é esse aqui, ó. Você vê que a espiga pode ser, essa aqui a gente chama de uma espiga quadrada, na verdade ela tem uma seção retangular aqui, que casa com um furo, ou com uma fura que também foi tornada quadrada ali, né? Também tem seção retangular, ó. E é a mesma coisa, tem que entrar com a mão, aqui, ó. Tem que entrar com a mão e uma segurar a outra. Ó, você vê que segura tranquilo. Isso aqui é uma espiga passante, ó. Você vê que o furo vai de fora a fora na peça, ó, e um pouco desse topo é visto do lado de lá, do montante, né, da peça onde tem a fura. Então, essa é uma espiga quadrada ou de canto quadrado que é passante, no entanto, não tem uma cunha aqui, tá? Essa aqui, ó, você vê na cadeira, ó, essa aqui, ó, é uma espiga passante, cilíndrica, né, com uma cunha. Aqui a madeira não tem muito contraste, ó. Eu acho que a cunha é de cumaru, no topo da Muiracatiara é tudo meio escuro, mas dá para ver, né? Então, essa cunha, na hora que eu bato ela aqui por cima, ela cria uma pressão imensa nas laterais do furo aqui. Não é grande, é imensa a pressão que a cunha exerce aqui, ó. Tanto é grande que se eu não orientar essa cunha no sentido comprido da fibra dessa peça aqui, ó, né? Se eu orientasse a cunha nesse sentido aqui, você pode ter certeza absoluta, na terceira martelada ela ia rachar esse assento, ia rachar bem aqui, ó, craque. Mas não tem um pingo de dúvida. Por isso que a cunha tem que estar orientada aqui, ó, no sentido longo da fibra da peça que tem o furo. Dá uma rigidez que me surpreende até hoje. Aqui você vê, ó, é uma espiga passante, que ela foi usinada, né, retangular, então fiz um furo oblongo, a espiga eu cortei retangular, depois eu arredondei a espiga aqui, a gente faz à mão, e depois eu bati duas cunhas do lado de cá também, e nesse caso tem um acabamento rente aqui, né? Várias vezes é bonito, a gente deixa isso aqui um pouquinho, com um pequeno relevo aqui, fica bem bonito também, é mais difícil de fazer, esse acabamento rente é mais fácil, né? Mas então você vê, ao mesmo tempo é estrutural e é muito forte. Isso aqui, para pensar que uma perna dessa vai se desprender ou vai soltar aqui, é difícil, essa é a verdade, né? Então você vê, é uma banqueta que não precisa de travessa abaixo aqui. Normalmente as cadeiras que eu faço, sempre tem algum reforço de travessa aqui embaixo, né? Para você poder, ó, começa aqui, ó, né? Para você poder eliminar aquela travessa lá, você tem que ter muita confiança nesse único encaixe que é aqui em cima e que cria um braço de alavanca enorme, né? Você vê que toda a perna aqui faz uma alavanca nesse ponto. Então, esse encaixe tem que ser muito forte, né? Como é que você faz muito forte? É uma fura espiga que ela é passante e reforçada com cunha, né? Então, né, esse tipo de variante. Uma outra variante legal é essa aqui, ó. Vamos mostrar aqui na bancada. Tá meio empoeirado, mas é porque é a vida real aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Deixa eu tentar tirar com o martelo aqui, ó. Ó, essa é uma espiga passante. Aqui. É uma espiga passante, né? Você vê essa travessa aqui, ó. Tem uma mega de uma espiga passante por dentro da perna desse cavalete de apoio da bancada. E não tem cola, não tem nada. Ela é fixada no lugar com essa cunha aqui, ó. Isso aqui dá uma rigidez que também me admira, essa é a verdade. Você mexe nessa bancada aqui, ó, é incrível a resistência que isso aqui tem, né? Por que é tão forte? Porque agora eu tenho essa área inteira aqui, ó, o comprimento inteiro da cunha para travar isso aqui em 90 graus. Você vê que vai ser muito forte mesmo, mecanicamente, né? Você tem que dimensionar isso aqui de modo a manter tudo, uma resistência aceitável em todas as paredes, né? Você vê que essa parede aqui fica fininha, a espessura da cunha tem que ser bem dimensionada, aqui tem que ter bastante material, ó, porque isso aqui vai fazer muita força para trás na hora que eu bater a cunha. Se tiver pouco material aqui, é capaz que a própria cunha vai danificar a ponta da espiga.
né? Mas você vê, é uma variante. Essa variante aparece aqui também, ó. Quer ver? Aqui é uma mesinha que a gente construiu. A ideia é que ela seja desmontável mesmo. Ela tem um par de conjuntos desse aqui, né? E a gente monta com aquele mesmo encaixe ali. Ele só é pequenininho, ó, só é diminuto no tamanho dele, mas ele monta aqui assim, ó, também, ó, uma espigazinha passante, ó. Ó, passa bem firme e aqui a gente firma uma cunhazinha dessa. Pá, que bata aqui não precisa nem bater muito, aqui com a força da mão aqui, ó, você vê que tem uma resistência que é imensa, essa é a verdade. E qual é o cuidado que a gente tem? A gente divide essa espessura em 5 aqui, ó, né? Porque você vê, eu tenho que dividir em 5, ó. Um quinto aparece nessa parede aqui, deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Essa paredezinha aqui tem 1/5 da espessura, depois essa parede tem mais 1/5, o lugar que a cunha ocupa tem pouco mais do que 1/5, depois aqui 1/5, depois essa outra paredezinha 1/5, né? Então, se a madeira aqui tinha 20 milímetros no total, você vê que cada paredezinha dessa é relativamente frágil, né? Então é um encaixe delicado, pequeno, que você tem que fazer com cuidado. No entanto, na hora que ele está pronto, ele tem uma rigidez aqui que é impressionante, assim. Imagina que você vai montar, vai fazer uma junção dessa com qualquer ferragem, qualquer parafuso que você imaginar. Eu te desafio, assim, eu me desafio a conceber um arranjo à base de parafuso que tem uma fração da rigidez mecânica estrutural que essa solução aqui tem. Não vai ter, é muito difícil que tenha, né? Ainda mais uma coisa que possa entrar e sair, possa montar e desmontar, que aceite o movimento e ainda mantenha essa integridade e que seja ainda tão simples e tão icônico assim na forma visual dele também. Então, é uma variante que eu adoro, assim, né? É a fura-espiga desmontável com uma cunha ali atrás. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum desse. Aqui, ó, às vezes quando a gente está construindo um gabinete, assim, uma espiga interfere com a outra, ó. É o caso dessa aqui que a gente estava fazendo, né? Aqui tem só um montantezinho quadrado e você vê que cada uma das espigas, ó, eu preciso cortá-la a 45 graus aqui, para ela pelo menos ter uma parede externa que é mais comprida, né? Mas a parede interna tem que ser mais curtinha para uma não interferir com a outra. Então, dentro da montagem, várias vezes, ou a gente tem que dar esse chanfro 45 graus, ou tem que fazer um corte aqui em cima, assim, ó, a espiga tem uma seção mais comprida e uma mais curta, que está intercalado com a outra peça. A peça de baixo tem uma seção mais comprida aqui, uma mais curta aqui, e aí uma aceita ser encaixada na outra, assim, ó, sem interferência, né? Então é o tipo de variantes que a gente tem que criar o tempo inteiro. Várias vezes a espiga não está centralizada em relação à peça, às vezes a gente tem razão para jogar ela só para um lado, jogar só para cima, às vezes a espiga não tem os 4 ombros, ela tem 3 ombros, por exemplo, e ela está rente a uma face dessa. Que mais? Considerações assim no dimensionar e no posicionar da espiga, né? Porque de modo geral, enquanto a gente prepara o encaixe, a gente enfraquece o material. Você vê que daqui, ó, na hora que eu removi esse monte de material aqui, eu enfraqueci essa ponta, não tenho dúvida. Se eu der com um martelo muito forte aqui, ele vai quebrar aqui. Ele foi fragilizado primeiro, para depois, na montagem, isso voltar a ser extremamente forte aqui, né? Mas tem um momento antes de eu terminar a colagem em que eu precisei fragilizar a madeira no momento que eu removi material. Você tem que remover, né? Aqui eu removi uma parte, aqui eu removi o simétrico daquela parte lá, o negativo, o invertido daquela parte, e aí depois que você faz a união, aí está tudo muito forte de novo, né? Mas muito do dimensionar do encaixe é assim, quanto eu removo, aonde eu removo, para dar uma máxima resistência, né? Não adianta eu enfraquecer muito uma das peças em nome do encaixe, assim, porque o que sobrou lá vai romper, o encaixe pode até ficar íntegro, mas a peça quebra. Então, tem toda uma tradição e um aprendizado assim no dimensionar dessas coisas. Tá? A regra mais ou menos de bolso, assim, um norte muito bom para dimensionar essas coisas aqui é 1/3.
né? Então eu vou pegar a espessura da minha peça aqui, ó, e vou, grosso modo, deixar 1/3 na parede, 1/3 na fura e 1/3 na outra parede. Então eu vou medir isso aqui e vou olhar quais as fresas ou as brocas que eu tenho e vou ver qual é a que está mais próxima de 1/3 dessa medida, e normalmente eu gosto de deixar a fura com um pouco mais do que 1/3. Eu vou pegar 1/3, vou arredondar para cima, porque me parece que é uma escolha mais bem feita, sim, porque eu vou deixar duas faces aqui que tem um pouco menos do que 1/3, né, para contrabalancear com uma espiga única que tem um pouco mais do que 1/3. Então eu tendo a fazer uma escolha de uma broca aqui que tem um pouco mais que 1/3 de medida, mas isso também eu não acredito muito em regra, em posição de certo e errado. Eu acho que vem muito da experiência e da sua prática, como você acha que dá certo, e como você observa dar certo nas montagens que você faz, tá bom? O outro encaixe também muito importante é o meia madeira, né? A gente vê em muitas variantes, muitas variações dele assim, mas o ponto de partida é essa coisa muito simples, e o nome em inglês é um encaixe de colo, né? É tipo um colozinho que é criado assim, tipo uma peça senta no colo da outra. Mas o nosso nome em português é muito bom também, é um meia madeira, né? Você vê, se eu quiser fazer essa união dos dois topos aqui, ó, eu retiro uma metade de cá e uma metade de cá, né? Então, o que eu acho a beleza disso aqui é que é mais ou menos intuitivo e você consegue deduzir os parâmetros desse encaixe aqui, né? Você vê como é que eu vou marcar essa aresta aqui? É simples, é a largura da peça de cima, né? Como é que eu vou marcar essa aresta? É a largura da peça de baixo. Onde é que eu vou fazer esse encontro? A forma mais fácil é no meio, é na metade, né? Você precisa fazer na metade, ou eu posso fazer a 1/3 e 2/3? Claro que pode fazer 1/3 e 2/3, mas essa divisão simétrica, ela deixa metades igualmente resistentes aqui, e é funcional e simples e bonito, né? Então, é um encaixe que é legal a gente incorporar no nosso fazer, assim, porque a execução é muito simples. Se você olhar aqui, ó, ele é simétrico, ele é igual, né? Diferente da fura e espiga, que vai ter um caminho para fazer aquele furo oblongo, comprido, e outros caminhos para fazer a espiga. Aqui é uma coisa só. Você cria um mecanismo na sua rotina para criar um dente desse, e você cria o mesmo dente na outra peça, você tem um encaixe, né? Isso aqui, se você usinar direitinho, botar a cola certa e apertar um grampo aqui, ó, e esperar o tempo certo da cola curar, é muito forte, é muito legal, né? Se você ainda quiser colocar um pino, uma cavilha, um pino daquele de seção quadradinha para reforçar um pouco mais, ou até um palito de bambu desse, um palito de espetinho aqui, é muito rápido, muito fácil de fazer, fica bonito e fica ainda mais forte, né? Porque por incrível que pareça, uma vareta de bambu daquela, ela pode até flexionar, mas para você romper ela assim, sem espaço para fibra, para você seccionar ela diretamente assim, o que seria preciso para você desfazer esse encaixe é bastante resistência. Ela, por incrível que pareça, é um tipo de fixação que é muito fácil e rápido de acrescentar o encaixe, e coloca mais um degrau, assim, várias vezes começa a entrar no exagero de resistência, a depender do uso da peça, né? Se é uma moldura, se é uma peça que vai meio ficar na dela ali, é um exagero imenso, pode ter certeza, até para uma porta, mas se é para uma estrutura de sentar, por exemplo, acho que poderia ser uma boa ideia, reforçar a meia madeira com algum tipo de furação superior aqui. Então, assim, a meia madeira 90 graus na extremidade da peça. Aqui eu estava só exercitando um pouco algumas dessas variantes, ó. Aqui é o quê? É uma meia madeira, não mais na ponta, mas no meio da peça. Você vê como ela é cortada aqui, ó. E estava fazendo nessa época com serrote formão, até para me educar um pouco a esse respeito. Aqui, ó, uma meia madeira em ângulo oblíquo, que não é o ângulo reto, no meio das peças. Você vê que, de novo, ó, dá um atrito enorme, é difícil tirar aqui, mas ela entra e sai na mão, né? E tem um montãozão de atrito, super resistente. Isso aqui tranquilamente poderia ser um encaixe para uma base de mesa. Você poderia aqui colocar um sofá, ó,
estende esse aqui para os lados, aqui é o assento, aqui é o encosto. Né? Se essas travessas estiverem bem dimensionadas, é um encaixe muito resistente para esse tipo de aplicação aqui. Tranquilamente você poderia fazer. Tá bom? Que mais? Uma outra variante que eu vejo isso aqui como uma meia madeira também, ó, né? Que está na extremidade de uma peça e no meio da dimensão da outra peça, ao invés das laterais aqui serem paralelas à extensão da peça, dessa metade aqui, aqui a gente faz um corte um pouquinho oblíquo, cria um pouco daquele formato da cauda da andorinha, né? Cria um ombrozinho bem pequenininho aqui e nenhum ombro lá em cima, ó. Então é tipo uma meia madeira em formato de cauda de andorinha, numa certa diagonal aqui. Né? E o que você ganha aqui? Ele é um pouco mais difícil de usinar, ok, de cortar, porque depois de cortar esse colo, esse rebaixo, eu ainda preciso cortar esse recesso diagonal aqui nessa peça. O corte desse aqui com ferramenta manual não é mais difícil do que o corte desse encaixe aqui, né? Porque com a ferramenta manual, se eu vou fazer um corte aqui ou no esquadro, não tem trabalho adicional nenhum. Né? Então você vê como o serrotinho e uma perícia e uma confiança nesse tipo de ferramenta abre um caminho de possibilidade de fazer coisa também rápida e também de forma eficiente. Então esse aqui não tem segredo nenhum para cortar, e o encaixe aqui, ó, o que ele nos dá é uma resistência mecânica enorme nesse sentido aqui, ó. Não tem força que eu faça aqui que vai sacar isso aqui fora. Honestamente, eu não sei imaginar quanta força é preciso para sacar isso fora, para lá, assim. Né? Não sei dizer. Você olha para a madeira aqui, você tem que ver o que é preciso romper de fibra de madeira para que você vença essa resistência mecânica do encaixe aqui que ele tem. E eu não sei dizer quanta força você tem que fazer aqui. É uma boa pergunta para algum ensaísta, engenheiro de ensaios de plantão, assim. Porque você vê o tanto de fibra que você tem que dilacerar, quebrar e torcer. Mecanicamente isso não vai se comprimir para passar aqui, ó, sem romper as fibras. É preciso de fato vir quebrando essa lateral dos dois lados inteira, sendo que ela está reforçada aqui por esse ombrozinho, ó. Você não consegue quebrar essas fibras sem danificar também essa peça, porque aqui você tem um ombrozinho de topo que reforça aqui. Então, assim, simples, bonito e imensamente funcional e resistente para atravessar não meses, nem anos, mas décadas e séculos. Essa é a verdade, essa é a beleza, essa é a combinação tão mágica assim dessa marcenaria de encaixe, né? Então, aqui, ó, esse porta-livro a gente fez inteiro há um tempo atrás, só com meia madeira, ó. Você vê, aqui como a dimensão é muito pequenininha, a gente queria um porta-livros meio dobrável, portátil, assim, que não ocupasse lugar numa mochila e tal. Então, queria pouca espessura aqui, né? E aí, esse encontro aqui, eu não tenho como fazer uma espiga desse tamanho, nunca fiz, não acho que é uma boa escolha, porque na hora que eu dividir isso aqui por 3, ó, o que resta para eu fazer uma espiguinha é muito pouco para fazer uma fura e uma espiga. Então, eu acho que aqui a meia madeira é uma escolha melhor, ó. Você vê essa meia madeira de topo com topo aqui e uma meia madeira daquele outro tipo que pega na lateral da peça aqui. Né? Então, a beleza, muito dessa beleza também é que a fibrazinha de topo, ela fica bem mais escura, né? Na hora que a gente satura isso aqui com óleo ou outro acabamento, onde tem topo fica bem escurinho assim, ó, a mesma madeira, o mesmo jequitibá. E fica bem mais escuro, cria um contraste bem visível, mas também delicado, também sutil com a lateral, com a grã lateral da madeira aqui. Então você vê, uma peçazinha construída inteira em meia madeira, do mesmo jeito que aqui foi feito um porta-livro, você pode construir uma base grande dessas, aqui pode ser um sofá também, você pode apoiar um futon aqui, colocar algum tipo de encaixe aqui para os pés, se você quiser, uma espiga redonda para cada pé aqui, a espiga ainda vai atravessar essa união de meia madeira, você pode talvez bater uma cunha diagonal, você vai acrescentando elementos estruturantes aqui que já não estão fazendo falta. Isso aqui já está super forte. Mas à medida que você compõe um encaixe com outro, você soma e soma com a resistência do material. Né? E esteticamente, tanto é interessante de se olhar, quanto está estruturando o móvel. É visualmente e estruturalmente
rico assim, né, e funcional. Tá bom? Então esses são os meia madeira. Isso aqui não é um meia madeira não, mas eu queria só comentar também, ó, como um simples rebaixo usinado nesse canal aqui tem um efeito tão interessante aqui também, ó, a gente acho que comentou em outro momento, como é que a gente faz o encabeçamento desse tipo de painel compensado aqui, e aqui é uma solução bem simples, bem trivial de encaixe também, ó. Mas por que é legal isso? Ele dá o acabamento nessa face aqui que não é folhada, que me interessa, ele reforça, ele serve como encabeçamento para evitar que essa prateleira venha a se deformar com muito peso. Claro, isso se aplica a uma prateleira larga, assim, né? Uma prateleira dessa é muito pequenininha. Então, é a função do acabamento, é a função do encabeçamento, e ela é fácil de colar aqui, porque o encaixe já posiciona uma peça em relação à outra. Você vê que eu tenho que ser cuidadoso na hora de dimensionar essa varetinha, na hora de cortar o encaixe. Depois que isso está feito, o montar é brincadeira de criança, essa aqui é a verdade. Uma peça procura o lugar da outra aqui, eu passo a cola certa, isso aqui eu costumo colar até com fita crepe. Passo umas 3, 4 tiras de fita crepe e uso um pouco da flexibilidade dela para dar um efeitozinho de mola aqui, é mais do que o bastante para não precisar nem prender isso aqui com grampo, né? E é uma solução de encaixe aqui, ó, um pequeno rebaixo, que às vezes a gente faz no reengrosso da prateleira, ou faz um rebaixo, uma canaleta comprida dessa para instalar a própria prateleira no móvel, vira meio uma corrediça assim, um trilho que tem um pequeno rebaixo usinado nele, cortado dessa forma. Queria comentar. Que mais? Já falamos de vários, né, desses encaixes, ainda tem algumas coisas aqui, ó. Talvez esses encaixes agora, isso aqui a gente falou, aqui a gente tem também, ó, um pouco de uma, eu chamo isso aqui de um malhete. Você vê que se o encaixe terminasse aqui, ia ser meio que uma meia madeira, né? Mas como ele tem uma segunda projeção dessa peça aqui, para mim isso aqui é um malhete, tá? É uma outra variante de encaixe. Aqui a gente também deixou ele um pouquinho projetado para fora, dá um pouco mais de um relevo, assim. Eu acho que dá um efeito visual legal, tá bom? Mas é uma solução também que compõe, né, estruturalmente, visualmente. Mas o que a gente não falou ainda são esses encaixes aqui que a gente faz numa prancha mais larga, digamos assim, né? Que servem para estruturar uma caixa, um estojo, ou um gabinete inteiro que você esteja fazendo, que são esses encaixes de prancha larga, digamos assim, ou bem mais larga em relação à espessura dela, né? Então, assim, você vê, aqui eu poderia fazer uma fura-espiga aqui, meio que impossível, né? Até posso imaginar uma solução aqui, mas não faz nenhum sentido, né? A geometria não me conduz à fura-espiga aqui. Pela proporção, você não vai conseguir fazer um intertravamento de fibra de madeira, fibra longa de madeira, que seja resistente e funcional nessa geometria de madeira. Então, a gente herda dessa tradição marceneira uma outra gama de encaixes, um outro repertóriozinho. E aqui basicamente, a gente costuma ver essas três coisas aqui, ó. Ou um corte 45 graus, é só um corte meio esquadria, digamos assim. Então você vê, eu quero unir essa lateral com essa aqui, eu faço, né, se eu quero um corte no esquadro aqui, então eu preciso de meio esquadro para cá e meio para cá. Preciso de 45 graus, na metade de cada um desses aqui. O que é muito comum num encaixe meio esquadria desse é a gente ver algum elemento de reforço desse, ó, né? Eu poderia fazer um estojo desse só com a meia esquadria colada? Até poderia, mas como não tem muita área de colagem aqui em relação ao comprimento da peça, ao braço de alavanca que eu posso criar aqui, e como não tem de fato um intertravamento de madeira entrando na madeira, né? A meia esquadria é só encostar um no outro, assim. Esse não costuma ser um encaixe muito resistente, a meia esquadria pura, por ela só. E também por a gente estar colando a fibra de topo. É meio um topo oblíquo assim, mas é quase só fibra de topo, e a área é muito pouco. Existe também uma informação na marcenaria, assim, de que a colagem de topo, assim, ó, ela é fraca, né? De que a cola adere bem
adere bem à lateral, adere bem à face, mas que a cola PVA que a gente usa, ou mesmo que fosse a cola de base animal, né, de proteína animal, que essa colagem aqui é muito fraca, a colagem de topo. E que então, assim sendo, né, se eu colar essa meia esquadria num corte oblíquo aqui, que é quase só fibra de topo, isso aqui resulta numa colagem fraca. Eu já vi também o contra-argumento de que essa colagem aqui não é mais fraca, que isso é, na verdade, um certo engano herdado e repetido por um monte de marceneiro, mas que se você fizer uma colagem de topo que tiver a mesma área de colagem dessas outras faces aqui, ela não só é tão forte quanto, ela pode ser até mais forte. Por incrível que pareça, isso contraria o senso comum da maioria dos marceneiros, mas que isso aqui tem meio um entendimento de que isso aqui é fraco, muito mais ligado a ser a área pequena, né? Você pega uma prancha, você vê aqui, ó, claramente são as faces com menos área, são essas de topo aqui. Então, uma confusão nossa de estar colando pouca área com deduzir que isso aqui é fraco por ser o topo, né? Mas se é que isso é verdade, no meia esquadria a gente estaria colando os topos, certamente a gente está colando pouca área. Então é comum a gente colocar ou um reforço nesse sentido, né, que é bonito, você pode colocar de uma madeira contrastante se quiser, ou a mesma madeira, ou algum outro reforço, dá para colocar um reforço também que se situa aqui assim, ó, né, tipo como se fosse uma almazinha que existe aqui dentro, não pode chegar na extremidade como eu desenhei não, mas uma almazinha que existe aqui dentro. Também reforça isso aqui bastante, né? É o mais usual. Mas a meia esquadria a gente vê muito em contextos de produção, assim, porque ela é relativamente rápida de você fazer. Se você ajustar uma máquina, isso é bem rápido. Você tomar algumas precauções para esse corte sair bem preciso e bem limpo. Também dá para fazer à mão, evidente. Tudo isso, né, que a gente está mostrando foi por milênios feito sem auxílio de máquina, com energia elétrica nem nada, e hoje pode ser feito assim, com várias vantagens, ou pode ser feito numa escala mais numerosa e mais volumosa, com auxílio de uma panaceia, na verdade, de uma parafernália sem fim, assim, de recursos mais ou menos autônomos e automatizados, né? No limite, essas coisas são todas feitas por robôs, a gente está vendo isso já ocorrer no dia de hoje, assim. Então, o como fazer desses encaixes é toda uma conversa, assim, né? Bem variada. Então, você vê, meia esquadria, a outra forma de unir esses painéis bem típica é esse aqui, ó, esse aqui é o malhete, no meu aprendizado, assim, esse é um malhete puro, né? Em inglês, eles chamam isso aqui de junta de dedos, assim, finger joint, né, eles chamam, porque é meio essa visão, assim, ó, de dedo entrelaçado, né? Então é super resistente, essa é a verdade, é bonito visualmente, né? E como todos esses dentezinhos, todos esses dedos que se entrelaçam, todos eles têm ângulo reto aqui, ó, são todos perpendiculares a essa face, ele é relativamente fácil de cortar nas máquinas, tem como criar vários arranjos que são rápidos e repetitivos para cortar isso aqui nas máquinas. Por isso que um estojo como esse, que é de produção mecanizada, muitas vezes faz opção por esse tipo de junção aqui. É bonito, resistente e rápido, fácil de ser automatizado, né? E a última família de encaixe que eu queria mencionar aqui para a gente, aqui nesse momento nosso, é esse aqui, ó. É o nosso famoso, é o cauda de andorinha, né? Que se presta aquela mesma função que a gente estava vendo. Ele é um malhete, né, pessoal? É um entrelaçamento de dedos assim, só que o que a gente faz é introduzir um ângulo aqui, ó, né? Essa metade do encaixe a gente costuma chamar das caudas, né? Esse arranjo de madeira aqui são as caudas, ó, porque aqui a gente meio que vê esse padrão diagonal em abertura assim, da cauda do passarinho, né? Então aqui seria uma meia cauda e duas caudas, tá? E o espelhamento disso aqui, né, o complemento disso aqui, é essa peça que a gente costuma chamar de pino. Então aqui tem dois pinos menores e eu escolhi fazer um pino central mais larguinho, só para ter uma variação visual aqui. Então você vê, é basicamente um malhete, visto daqui ele é um malhete, ó, né, porque nessa face os cortes são
dados por um esquadro. A gente encosta um esquadrozinho pequenininho aqui e mede 90 graus aqui, né? Ângulos retos aqui entre o topo e esses cortes. Já na outra peça, a gente encosta um esquadro aqui, mas aqui a gente tem que encostar uma suta, né? Aqui já não é mais no esquadro. Aqui a gente introduz um ângulo, tipicamente ele vai de 7 graus a 9, 7, 9, 10. Antigamente a gente via muitas vezes esse ângulo ser maior, hoje ainda você pode fazer um ângulo maior, mas o típico eu acho que fica resistente e visualmente bonito, elegante, harmônico, assim, é um ângulo não muito grande. Eu gosto nessa faixa, assim, em torno de uns 8 graus. E você vê, é um encaixe que ele só entra aqui, né, nessa direção, né? Evidentemente, na outra direção ele não vai entrar jamais. Ele só entra e sai aqui. Então, na hora de construir o móvel, a gente constrói assim, ó. Se isso aqui for uma prateleira, aqui eu posso colocar muito peso, que mecanicamente, não preciso nem depender de adesivo, de cola, nem de nada, ele não vai sair do lugar, né? Então, a gente vê muito em gabinetes, assim, nas prateleiras, pelo menos na parte externa do gabinete, isso aqui é muito usado. É o que a gente fez aqui, ó, nesse gabinete, né? Eu estava também experimentando e querendo ver o tipo de resultado visual assim que isso iria criar, né? Então você vê aqui, ó, as caudas ficam nessa peça, né? O que seria o montante, vai, e os pinos nessa peça aqui, o que seria a travessa, né? Tudo intertravado. Aqui também deixamos ele um pouco um pouco passante, né, para fora aqui, só para dar também um relevo, acho que realça o encaixe, né? Isso aqui é mais visível do que um acabamento rente, assim, porque ele cria sempre um pouco de sombra, um conjunto de sombras, né? Em cima e embaixo, então, é cauda de andorinha. Aqui no meio, ó, tem duas espiguinhas quadradas passantes também, de um lado e do outro. Tem gente que ainda bate uma cunha aqui. Isso aqui precisava ser passante? Evidente que não, né? Se ele entrasse uma metade ou um terço aqui da profundidade dessa lateral aqui, já estaria mais do que bastante. Se entrasse uns 2 terços, estaria muito forte. Aqui ele é passante só para compor essa coisa estética e fazer meio que uma referência ao que já estava feito em cima. Que mais? Outro lugar que a gente vê muito é em gaveta de móvel antigo. Muitas vezes você abre um móvel realmente artesanal antigo. Eu não tenho gaveta feita assim, mas na lateral dela você vai ver esse tipo de arranjo, assim, é muito bonito e é meio a identificação assim de um móvel de qualidade, né? Principalmente se você olhar de perto e reparar que isso aqui foi feito à mão, que foi artesanal, que foi uma pessoa, um artesão que marcou com essas coisas, cortou com serrote, limpou com formão e finalizou com a plaina. Um olho treinado consegue ver que isso aqui foi feito à mão, porque primeiro que tem uma série de pequenas irregularidades, costuma ser, né? Você pode desenvolver uma habilidade incrível para que não fique nenhuma marca, entre aspas, assim, de precisão de um trabalho artesanal. Mas normalmente tem, que eu acho que acrescenta muito em beleza, em unicidade, em autenticidade para a peça, mas mesmo que esteja que sejam cortes perfeitos, entre aspas, várias vezes o encaixe cortado à mão tem, ele não é uniforme, né? Aqui é fácil para eu variar o tamanho dos pinos, para eu criar uma geometria que me agrade de qualquer jeito. Da mesma forma que foi feito aqui, tem uma cauda mais larga, uma mais estreitinha, uma mais larga, aqui uma lateral maior, aqui uma lateral menor, né? Porque no fazer à mão, isso aqui não é trabalho adicional, é basicamente o mesmo trabalho. Já fazer da máquina, você tem que setar tudo na máquina, é um gabarito que vai fazer a fresa da tupi entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Então, normalmente é homogêneo, do início ao fim, né? Homogêneo e mais perfeito. Então, um olho treinado encontra isso aqui e reconhece o trabalho mais artesanal mesmo, né? Por exemplo, esse aqui a gente está... que é um protótipo, né, de um gaveteiro que a gente está fazendo para um cliente. Então, aqui, ó, essa aqui vai ser a face da frente, né? É aquele tipo de gaveta com corrediça, aquela corrediça que não é aparente, invisível, entre aspas, que ela corre aqui, né? Então,
a frente da gaveta tem que se projetar um pouco para baixo, e a gente inventou de fazer assim, ó, bem assimétrico, né? Colocar aqui uma meia cauda, duas do mesmo tamanho, e deixar uma frente grande aqui sem nada, e deixar essa porção do pino aqui, ó, bem pequenininha, bem delicada, bem pequena, né? Esse aqui, você não vai ver um encaixe desse cauda de andorinha com esse pino tão fininho aqui, se ele for cortado com uma fresa, né? Tem gabaritos, tem um monte de soluções em que uma fresa entra e faz essa usinagem aqui. Só que não tem no mercado, acho que é basicamente, você chega num limite de conseguir construir uma fresa que entre aqui, ó, numa janelinha tão pequena, de uns 3, 4 milímetros, você não consegue, porque o corpo da fresa vai quebrar, ela vai girar a 20.000 RPM, vai quebrar essa fresa ali. Então, na hora que você vê um pino com tão fininho, tão delicado assim, ó, tão pequenininho, é uma pista de que uma pessoa se deu ao tempo, se deu o trabalho de aprender essa técnica e colocou esse saber e esse gosto e essa alegria, esse amor pelo ofício, pela tradição nessa uma gaveta que você está levando para casa. Então, eu acho que muito do encanto desse trabalho, essa é a minha forma de olhar que vem surgindo, né, nessa década e pouco assim, de marceneiro. Não está numa perfeição maquinal de fazer as coisas, eu estou tentando aludir a isso em alguns momentos assim, mas eu cada vez menos me interesso por uma exatidão e uma perfeição que eu olho o móvel inteiro e não encontro nenhum defeito, entre aspas, como se ele fosse feito por máquina. Eu cada vez mais quero trabalhar na direção de manter na peça o processo, o indício, essa história dela, de como ela foi feita, que ela foi feita não por algum montador de móvel, com alguma máquina, com algum equipamento que trabalhou quase sozinho, mas que foram pessoas que se importaram e deram algum jeito na vida de dedicar um tempo para aprender e para executar nesse lugar aqui. Então, vale para tudo que a gente está fazendo, mas eu acho que no encaixe isso aparece bastante, assim, porque ainda que eu use algumas daquelas máquinas lá para dimensionar a peça, para me entregar pranchas assim, ó, já bem uniformes, para que eu construa um estojo. Isso aqui é uma caixa de pão onde a gente guarda pão lá em casa e fatia o pão aqui muitas vezes, né? Ainda que eu use as máquinas para adiantar uma parte desse trabalho, para me dar pranchinhas bem homogêneas, já numa madeira dura e revesa como essa aqui, o que seria muito difícil fazer com as plainas, né? Essa aqui é uma copiúba que sobrou também de um fechamento lateral lá da nossa casa, sobrou um bocado de pranchinha dessa. E é uma madeira revesa que, sim, do que eu já trabalhei, talvez seja a madeira que mais empena, assim, tem uma tendência imensa de empenar. E difícil de aplainar também, porque é muito grão reveso. No entanto, eu acho uma madeira linda. Eu sou suspeito porque eu gosto tanto disso aqui, à medida que você lida com o material, para mim são todas lindas. Essa aqui eu tenho um encanto, assim, não é uma madeira muito desvalorizada, na verdade, é uma madeira de construção civil. Enquanto ela é nova, ela tem um cheiro forte, depois some, né? Mas é assim, está longe de ser uma madeira nobre brasileira. Eu sou suspeito do tanto que eu acho ela bonita, então tinha uma meia dúzia de resto ali, tudo empenado, não serviu para fazer a casa, mas serviu para eu passar no desempenho, no desengrosso, dar um monte de pranchinha bem delicada, assim, isso aqui deve ter uns 12 milímetros, alguma coisa assim. Então me vali das máquinas para dimensionar isso aqui, depois na hora de fazer o encaixe, foi para mim esse gosto, essa diversão, esse desafio de criar uma composição bonita e executar basicamente à mão os encaixes, né? Demora um pouco? Demora, principalmente enquanto você está aprendendo. O que é bom, ainda bem que demora, porque eu adoro fazer, né? O trabalho vira uma outra coisa, assim, eu não tenho pressa para acabar, eu não quero acabar o quanto antes e fazer o máximo possível. Não, eu quero aprender o máximo possível sobre o material e sobre essa história aqui. E se demora e eu encontrei esse tempo na minha vida, então ainda mais eu tenho apreço por essa coisa que resulta, assim. Então, ainda mais ela compõe o meu dia de uma forma diferente do que eu compro feito, do que chega, do que entra e sai da minha casa e não significa nada. Um monte de embalagem vazia, um monte de coisa que
que está abarrotando o mundo, né, que é feito, que não significa nada, nem para quem faz, nem para quem compra. Coisas feitas à mão têm um significado especial. A gente que escolhe ser artesão sente isso com força, e eu vejo que começa a ter um ressurgimento de bastante gente também que tem um certo interesse em olhar para as coisas do ponto de vista da história que elas têm, de onde vem esse material, como foi feito, né? E que atribuem para essas peças aqui um valor especial. Então, esse era o apanhado geral que eu acho que a gente tem condição de fazer nesse assunto que é uma paixão em si, assim, que são os encaixes de madeira maciça, tá bom? Então a gente falou desses processos principais, né? De cortar, aparelhar, encaixar. A grande parte do nosso curso já foi, tem alguns tópicos específicos importantes ainda que a gente vai cobrir nos próximos módulos.